Toda a palavra de Deus aponta para a redenção de Cristo. Todas as histórias e até cada acontecimento que deram errado aos olhos humanos, o Senhor usou para cumprir os seus propósitos. Por exemplo, no pecado de Adão, Deus solucionou com uma promessa de salvação. Quando Deus testou Abraão pedindo Isaac, que era o filho da promessa, em sacrifício, no final ele enviou um cordeiro para substituí-lo. Assim como ele enviou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu em nosso lugar e que foi sacrifício vivo pelos nossos pecados. Quando Jacó viu a escada com anjos descendo e subindo, e a Bíblia nos fala que o único que nos dá acesso a Deus é Cristo. Lá em João 1,51, Jesus fala que veriam o céu aberto com anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, o sacrifício de um cordeiro perfeito substituiria os primogênitos dos filhos de Israel. E o Senhor ordenou aquela festa com todos os detalhes do que eles teriam que fazer para que não tivesse desculpas do que não ser feito. E isso também prefigurou o holocausto do Cordeiro perfeito em nosso lugar. Cristo foi totalmente sem defeitos em todos os aspectos. Ele venceu todas as guerras, ele foi perfeito espiritualmente em ensinamento e em serviço. Quando Deus livrou os israelitas do Egito, ele enviou o maná do céu para alimentá-los no deserto. E Jesus também foi o pão vivo que desceu do céu, o nosso alimento espiritual que nos alimenta do reino de Deus. São inúmeros os eventos que apontam para a obra redentora de Cristo. É incrível como o Senhor trabalha até no que foge do controle dele. É por isso que ele tem planos e propósitos em nossas vidas. E até quando erramos, ele usa o nosso erro e as nossas falhas como estratégia para fazer dar certo e para cumprir aquilo que ele deseja. E quando não vivemos a sua vontade, ele se entristece, pois ele é misericordioso, mas ele não deixa de trabalhar por nós. E até quando pensamos que não existe mais saída, o Senhor nos traz esperança e nos faz sobreviver aos dias difíceis. Quando o povo de Israel começou a murmurar com Moisés no deserto e, consequentemente, com Deus, porque eles não tinham água para beber, o Senhor mandou água para eles. E vale lembrar que era um povo incrédulo e ingrato, pois nesse ponto o Senhor já os tinha livrado da escravidão, os poupado em meio às pragas do Egito, manifestado o seu poder ao guiá-los pelo deserto com sua nuvem protetora, pelejado por eles contra Faraó e seus exércitos ao fazê-los atravessar o Mar Vermelho. E ainda assim, o povo não tinha fé suficiente para acreditar que o Senhor cuidaria deles. Nessa altura do campeonato, eles ainda quiseram julgar e apedrejar Moisés por lhe tirarem do Egito para morrerem no deserto. E Deus ainda agiu de misericórdia e enviou água para o povo beber. Ele ordenou que Moisés batesse na rocha que sairia água para saciar a sede do povo. E aquela rocha representava o próprio Jesus Cristo, que é a nossa rocha inabalável, na qual nós devemos construir a nossa vida, a fim de que não sejam abaladas pelas tempestades. Os israelitas que pecaram, murmurando com incredulidade, e a rocha quem pagou por isso, ao apanhar de Moisés. E da mesma forma, nós que pecamos, sendo destituídos da glória de Deus. E Jesus quem pagou um alto preço por isso. Ele apanhou as nossas iniquidades, levou o castigo delas sobre si e nos curou das nossas enfermidades. Jesus foi o plano perfeito de Deus para nos salvar da perdição. Lá em 1 Coríntios 10,4 vai dizer que aquela água que saiu da rocha para o povo de Israel beber também representava uma água espiritual. Ou seja, além de saciar a sede física, também saciou a sede de espírito para que eles se preparassem e recebessem os mandamentos. Eles eram a nação escolhida e precisavam se santificar para receber mais de Deus. Para isso, eles beberam de uma água que não somente saciou a sua sede, mas que os lavaram das iniquidades que eles cometeram. E da mesma forma, Jesus foi a fonte de água viva que nos trouxe vida, já que a vida só existe em Deus. Ele disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer que assim como Jesus pôde dar água ao ponto de se nunca mais ter sede, nós também podemos ofertar essa água através do Espírito Santo que há em nós. Jesus também disse, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ou seja, ele é a própria água que sacia a nossa sede, nos purifica do pecado e nos traz de volta à vida. No mundo físico, nós sabemos que a água é importantíssima e é essencial para sobrevivermos. A hidratação do corpo é primordial para manter o equilíbrio de todo o organismo. E não só isso, a água também serve para nos lavar e retirar as sujeiras que podem nos trazer malefícios para a nossa saúde. E da mesma forma, é essa água espiritual que Cristo nos dá. Muitas vezes nós temos sede em querer conhecer mais de Deus ou em levar o seu evangelho ao mundo. Sede de ter a presença do Senhor mais forte em nós, sede de busca, de adoração, sede de trabalhar pelo reino de Deus. E quando nos encontramos com Jesus e bebemos da sua água, ele nos preenche com a paz que excede todo o entendimento, nos enche com o seu amor ao nos tocar ou ao falar conosco, ou simplesmente em agir nos mínimos detalhes da nossa vida que entregamos a ele. E essa água também nos lava da sujeira que está na alma. E é nessa sujeira em que o inimigo trabalha, pois ela abre brechas espirituais para nos afundar na perdição e nos levar para o inferno. Da mesma forma em que se o ser humano passar muito tempo sem tomar um banho, o seu corpo vai começar a acumular bactérias que farão mal para a sua saúde e podem até trazer doenças que serão difíceis de tratar ou de encontrar a cura.
Se não nos lavarmos com a água espiritual que Cristo nos dá, a nossa alma começará a acumular lixo que sem Jesus nunca conseguiremos limpar. Ressentimentos, culpa, dores, tudo que nos leva a continuar no pecado e nunca nos satisfaz verdadeiramente. Mas quando nos lavamos com a água que vem de Jesus, pode até ser doloroso e difícil para nós. Por exemplo, quando lavamos algo muito sujo, visivelmente as primeiras águas saem escuras, saem sujas, mas depois de algumas lavagens, a água esclarece até vermos aquilo ficar totalmente limpo. E é isso que Jesus quer fazer conosco, nos lavar até vermos toda a sujeira indo embora. E ao ver aquela sujeira saindo, pode até trazer uma sensação de nojo ou de raiva de nós mesmos por termos nos sujado tanto. É por isso que a limpeza pode ser dolorosa e até vergonhosa. Mesmo que para Deus nada seja impossível, para nós é muito mais fácil e cômodo continuarmos sujo e sem jeito. Mas isso é somente no nosso ponto de vista, pois o Senhor pode limpar qualquer sujeira física e espiritual. Assim como ele fez com Naamã ao mergulhá-lo nas águas e curá-lo de uma doença impossível para o homem. Aquele nojo que sentimos quando vemos a sujeira saindo é quando nos lembramos e confessamos o nosso pecado. E é isso que nos faz alcançar misericórdia diante de Deus e o principal, que é o arrependimento. Lembrar dos pecados cometidos dói, é ruim, mas no final vale a pena, pois somos preenchidos com o que realmente nos satisfaz. O arrependimento gera dor, tratar de feridas fazem elas sangrarem, mas quando é Jesus quem mexe nelas, ele cura e traz ressignificado, fazendo com que não doa mais, até mesmo quando olhamos para as cicatrizes que elas deixaram. E o arrependimento também gera mudança, pois quando somos sarados e lavados por Jesus, nós ficamos prontos para receber mais de Deus. Recebemos o Espírito Santo, autoridade e poder espiritual. Ficamos preparados para se relacionar com o Pai, que é o que ele tanto deseja por nos amar. Afinal, o Espírito Santo não pode habitar em uma casa suja. É por isso que Jesus deseja nos lavar. Para nos relacionarmos com ele, precisamos ser parecidos com ele, buscando ser santo e separados do mundo. E sobre o Espírito Santo, o seu nome já diz, ele é santo, então não tem como ele habitar em um espírito sujo. Por isso que, ao recebermos, nós nunca mais somos a mesma pessoa. Ele muda o nosso caráter até nós gerarmos os seus frutos: bondade, mansidão, paz, alegria, domínio próprio. Ele nos faz ter e ser tudo isso com satisfação para ele e para nós. Ele coloca em nós o desejo de alimentá-lo para que ele fique cada vez mais forte em nós, nos dando sabedoria para lidar com qualquer situação que aparecer e principalmente refletindo a sua presença para os outros com as nossas ações. Por isso, escolha hoje ter sede da presença de Deus, pelo que ele pode transformar a sua vida, mudar a sua história, te dar a sua presença, te dar bênçãos terrenas e, melhor ainda, bênçãos celestiais.